falar sobre a letalidade. Bom, pessoal, como é que a gente calcula, então, essa taxa de letalidade? A gente tem um certo número de pessoas que têm a doença e um certo número de pessoas que morrem. Então, se a gente colocar em cima da conta o número de pessoas que morreu e embaixo, que a gente chama de denominador, a gente coloca o número de pessoas total que teve a doença, a gente vai saber, dentro das pessoas que são doentes, quantas morrem. Então, por exemplo, se eu tiver 10 pessoas que morrem no numerador e 100 pessoas que tiveram a doença, eu vou dizer que a taxa de letalidade é de 10%. Se eu tiver 50 pessoas que morreram no numerador e 100 pessoas que tiveram a doença no denominador, essa letalidade é de 50%. Nem sempre é fácil a gente calcular exatamente a taxa de pessoas que morrem por essa doença. Em primeiro lugar, porque nós estamos no começo desse surto, então a gente não conhece toda a expressão dessa doença. Em segundo lugar, muitas pessoas que estão doentes com formas mais leves de doença, que, como eu falei das outras vezes, é a maior parte das pessoas, elas não chegam nem a procurar um serviço de saúde. Então você não consegue contar exatamente essas pessoas. Por outro lado, quando a pessoa morre por causa dessa doença, esse caso a gente conta sempre, porque não tem como escapar. Qual é a diferença, então, que a gente observa quando você compara o H1N1, influenza H1N1, versus a doença causada por esse vírus novo? A letalidade do H1N1 ela é muito mais baixa. É ao redor de 0,1, 0,2%, isto é, 1 a 2 pessoas a cada 1000 vão morrer. Só que a doença é muito mais comum. O número de pessoas que têm gripe causada pelo H1N1 é imensamente maior nesse momento do que o número de pessoas cometidas pelo coronavírus novo.